Meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu falei um pouco sobre casas editoriais britânicas dedicadas a resgatar clássicos escritos por mulheres. São elas a Virago Press, Persephone Books e Rono Press. Eu recebi uma mensagem de voz da Paula Dutra, ouvinte aqui do podcast, pelo aplicativo Anchor. Eu gostei muito da mensagem, então vamos ouvir aqui o que a Paula tem a dizer. Oi, Ju, maravilhoso o seu podcast, como sempre. Adorei o segundo episódio, muito importante. E essas editoras são fundamentais nesse processo de resgate da literatura produzida pelas mulheres, tão esquecida, né? Pouco falada. Ultimamente, graças a Deus, tem mudado. Queria sugerir que você falasse também um pouco sobre a editora Mulheres, que existiu aqui no Brasil, né? E ainda se mantém, teve um papel muito importante aí no resgate de muitas escritoras brasileiras que eram totalmente desconhecidas, né? Fica como sugestão aí pro próximo. Um beijo. Muito obrigada pela mensagem, pela sugestão, Paula. Nós já nos conhecemos aí no mundo virtual dos blogs há um bom tempo e foi muito bom ouvir sua voz. Para quem não sabe, a Paula escreve no blog Pipa Não Sabe Voar e ela também está no Instagram. E esse tópico que ela sugeriu tem tudo a ver com o nosso tema aqui. Eu aproveito para reiterar meu convite a você, Paula. Se quiser participar do podcast ou de algum episódio, é só falar, você sabe disso. Como você mencionou a editora Mulheres, eu fiquei com vontade de sugerir uma leitura conjunta, uma leitura compartilhada de alguma das obras publicadas por essa editora. E eu inicialmente pensei no livro A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, publicado originalmente em 1901, e que consta do catálogo da editora Mulheres, mas pode ser encontrado também em formato eletrônico e é um livro de bem fácil acesso. Então, o que você acha, Paula? Você quer ler esse livro comigo? Fica a dica também para os demais ouvintes, se quiserem ler esse ou outro livro conosco. Fica o convite aí para uma leitura compartilhada no podcast. Para os ouvintes que talvez não saibam, a editora Mulheres foi criada em 1995 por 3 professoras da Universidade Federal de Santa Catarina, então aposentadas. São elas a Zaide Musart, Susana Funk e Elvira Sponholz. No ano seguinte, em 1996, a editora lançou o primeiro livro, Mulheres Ilustres do Brasil, de Inês Sabino, originalmente publicado em 1899. Diferentemente aí das casas editoriais que eu mencionei no episódio passado, a editora Mulheres já nasceu diretamente vinculada a uma linha de investigação científica muito definida, literatura e mulher, decorrente da afiliação das professoras fundadoras a um grupo de pesquisa sobre as escritoras do passado. A Zaide Musart, em particular, participava de um projeto de resgate de escritoras do século XIX, que à época era patrocinado pelo CNPq, e mesmo aposentada, ela continuava muito ligada à pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. Além da editora Mulheres, a Zaide foi uma das idealizadoras do seminário Fazendo Gênero e também participava da coordenação do Instituto de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Santa Catarina e da revista Estudos Feministas. Em artigo publicado na coletânea Linguagens e Narrativas, Desafios Feministas, de 2014, a professora Zaide, que faleceu em outubro de 2015, afirma, abre aspas,
No início da pesquisa, era voz corrente de que aquelas mulheres nada tinham escrito, e menos ainda publicado enquanto viveram. Logo ficou claro, porém, que na verdade não só escreveram e publicaram uma grande quantidade de textos, mas bem mais que isso, que esses textos constituíam um legado de boa qualidade literária e de valor histórico inquestionável. Tudo ficou ainda mais evidente quando descobri que de nada adiantaria apenas revelar os nomes dessas escritoras, os pormenores de suas vidas, relacionar o que escreveram. Era fundamental republicá-las hoje. E a partir dos primeiros resultados da linha de pesquisa e do projeto, que surgiu de repente a ideia de criar uma editora cuja finalidade seria realizar um projeto de resgate. Isso é, reeditar os livros das escritoras do passado, fossem elas brasileiras ou não. Fecha aspas. As fundadoras se inspiraram em várias editoras, na editora francesa De Femme, criada em 1973, na editora chilena Quarto Próprio, fundada em 1984, na editora brasileira Rosa dos Tempos, fundada em 1990 por Rosemarie Muraro e Ruth Escobar, e na própria Virago, que mencionei no episódio passado. Em depoimento dado em 2003, na mesa redonda Aventuras Editoriais na Universidade Federal de Santa Catarina, a Zaide afirmou sobre a editora, abre aspas, lutamos com a constante falta de dinheiro, porém muito mais com a permanente falta de respeito. Há sempre um sorriso condescendente para com uma microeditora que se chama Mulheres, e ainda por cima dirigida por aposentadas, como se tudo se resumisse em uma atividade terapêutica de terceira idade, fecha aspas. A proposta da editora se encaixava no trabalho de resgate de autoras excluídas do cânone literário, o que é uma das linhas de pesquisa do Grupo de Trabalho A Mulher e Literatura da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística no Brasil. O projeto alia-se à crítica feminista voltada para a consolidação de uma tradição literária escrita por mulheres. A intenção da editora Mulheres era justamente a de resgatar, reeditar, colocar em circulação obras escritas por mulheres e que por razões históricas, razões ideológicas, haviam sido excluídas do cânone. No artigo de 2014 que eu mencionei, a Zaide sublinhava, abre aspas, como levar adiante um projeto de ressurgimento de escritoras silenciadas pelo cânone? Como se dedicar a editar livros que só interessam a poucos pesquisadores? É essa a principal questão da editora Mulheres desde sua criação, fecha aspas. Parece também a principal questão desse nosso podcast aqui. As obras publicadas pela editora apresentavam, além do texto principal, um estudo de algum especialista do tema, uma cronologia da vida da autora, a bibliografia da autora e também uma bibliografia sobre a autora. O catálogo da editora tinha cerca de 90 livros, entre eles obras de escritoras do século XIX, sobretudo brasileiras, coletâneas de artigos e ensaios de teoria e crítica feminista, obras de pesquisadoras e até mesmo traduções, como o livro A Cidade das Damas, de Christine de Pizan. Tudo relacionado aí à mulher e ao feminismo. Entre os trabalhos de resgate lançados pela editora Mulheres estão os romances de, entre outras, Júlia Lopes de Almeida, Maria Firmina dos Reis, Carmen Dolores, Maria Benedita Bormann e Emília Freitas. Outra obra marcante aí da editora são os 3 volumes da antologia Escritoras Brasileiras do século XIX, que resgata cerca de 150 autoras que escreveram naquele século. A editora ainda publicou coletâneas de poesia,
cartas e textos de mulheres viajantes. Eu tentei entrar em contato com pessoas ligadas à editora, mas eu não obtive sucesso, não obtive resposta. Se algum de vocês aí conhece as pessoas ligadas à editora Mulheres, tem contato, por favor, me passe esse contato. E é só acessar as redes sociais do podcast, cujos links estão aí na descrição de cada episódio. Eu tenho muito interesse em ler e divulgar aqui os livros dessa editora e de ajudar nessa tarefa de manter vivos os trabalhos dessas escritoras hoje esquecidas, para que eles sejam lidos não apenas por pesquisadores especializados, mas também pelo público em geral. Eu também recebi 2 comentários da ouvinte Eduarda Sampaio no Instagram. Sobre o 2º episódio do podcast, ela escreve, abre aspas, achei muito engraçado que tenha sido definida uma linha Whipple e que depois ela tenha se tornado a mais vendida da Persephone, fecha aspas. Eduarda, nesse ponto, a Persephone Books usou mais do que a Virago ao tentar quebrar aí os preconceitos sobre os limites do que se concebe como feminino, como eu comentei lá no episódio passado. E sobre o primeiro episódio, a Eduarda escreve, abre aspas, acabei de ouvir, fiquei com mais perguntas do que respostas, exatamente como você pretendia, eu acho. Gostei principalmente de uma pergunta que você lançou no finalzinho. O cânone é útil? Se ele é útil, eu não sei, mas ele me parece inevitável. E são tantas as variáveis que não sei até que ponto conseguimos realmente influenciar esse movimento. Adorei esse primeiro episódio, fecha aspas. Muito obrigada, Eduarda, eu adorei seus comentários. De fato, eu prefiro as perguntas, manter as perguntas vivas, do que dar uma resposta fechada. Nós podemos pensar que o próprio fato de o cânone ser colocado à prova já é uma forma de influência importante, mas eu deixo a questão em aberto aqui para vocês. Eu gostaria de agradecer ainda Lua Lima Verde, Paula Dutra, Aline Emê e Olivia Gutierrez pelo apoio e por terem compartilhado o podcast no Instagram. Muito obrigada! Bom, feito esse breve intervalo da palavra dos leitores, eu passo para o tema do episódio de hoje propriamente dito. Hoje eu falo sobre 3 livros publicados pelas editoras mencionadas no episódio anterior, respectivamente Virago Press, Rono Press e Persephone Books. São eles The Vet's Daughter, A Filha do Veterinário, da autora inglesa Barbara Cummings, Jill, esse é o nome da personagem principal, da autora galesa Amy Dillwyn, e There Were No Windows, Não Havia Janelas, da autora irlandesa Nora Holt. Até onde eu sei, esses livros ainda não foram publicados em português. O romance A Filha do Veterinário, da Barbara Cummings, já começa no primeiro parágrafo com uma sequência de non sequiturs que nos dá o tom, no mínimo, estranho do livro. Eu vou ler aqui esse primeiro parágrafo. Abre aspas. Um homem de olhos pequenos e bigode ruivo apareceu e falou comigo quando eu estava pensando em outra coisa. Juntos caminhamos por uma rua rodeada por cercas vivas. Ele me disse que sua esposa pertencia à Assembleia dos Irmãos, e eu disse que sentia muito por isso, porque era o que ele parecia precisar que eu dissesse, e vi que ele era um pobre coitado. Se ele fosse um cavalo, provavelmente teria as rótulas desgastadas. Então, chegamos a um grande arco ferroviário vermelho que atravessava a estrada como um arco-íris pesado. E perto desse arco havia uma casa de veterinário com uma lâmpada do lado de fora. Eu disse, desculpe-me, e deixei esse pobre diabo entre as cercas vivas. Eu entrei na casa. Era minha casa e cheirava a animais, embora não houvesse linóleo no chão.
No corredor marrom, minha mãe estava de pé. E ela olhou para mim com os olhos tristes, encobertos por pálpebras pesadas. Mas não me disse nada. Ela apenas ficou lá, em pé. Seus ossos eram pequenos e seus ombros inclinados. Seus dentes também não eram retos. Se ela fosse um cachorro, meu pai a teria destruído. Eu disse: Mãe, sinto cheiro de repolho. Deve ser hora do almoço. Fecha aspas. Barbara Cummings, de Vetsdotter, tradução minha para o primeiro parágrafo. Barbara Cummings é o pseudônimo da escritora inglesa Barbara Irene Veronica Cummings Carr, nascida em 24 de dezembro de 1907. Cummings brevemente frequentou o internato quando era adolescente, mas saiu devido a problemas financeiros da família. Ela passou por longos períodos sem qualquer tipo de educação formal, mas acabou por estudar belas artes em Londres. Ela teve diversos empregos e trabalhou como vendedora de antiguidades, vendedora de carros, criadora de cachorros, ilustradora, modelo e cozinheira. Cummings se casou em 1931 com o artista e colega John Pemberton. O casal teve 2 filhos, mas se separou em 1935. Barbara começou a escrever profissionalmente na década de 40, quando ainda trabalhava como cozinheira, e publicou seu primeiro romance em 1947. Ela se casou novamente em 1945 com um servidor público e o casal se mudou para a Espanha na década de 1950 e apenas retornou à Inglaterra em 1973. Barbara publicou 11 livros e faleceu em 1992. Enquanto eu lia o romance A Filha do Veterinário, que foi originalmente publicado em 1959, eu tinha a sensação de ser atraída para um lugar estranho, ao mesmo tempo terno e cruel. Eu tinha essa sensação de ser atraída por uma voz, que era uma voz tênue, mas muito poderosa, que me empurrava através de uma porta para uma história que era uma história de horror e de confinamento doméstico. Era uma experiência assim solitária, perigosa e um tanto quanto grotesca, mas essa era ao mesmo tempo uma voz que me encantou. A história se passa no que parece ser o começo do século XX e é narrada pela personagem principal, que é a Alice, né? Rowlands, uma garota de 17 anos, que é a filha do veterinário do título, né? Ela mora em uma casa sinistra no sul de Londres, com um pai alcoólatra abusivo e, por outro lado, uma mãe passiva, tímida e muito doente. O pai da Alice é movido pela raiva e pelo desprezo e trata a esposa e a filha como servas. A Alice leva uma vida desolada, solitária, e nós a seguimos de uma cena a outra de uma forma um tanto quanto fragmentada, que às vezes lembra um sonho, um pesadelo, enquanto ela tenta aí lidar com os abusos do pai. Eu gostei muito da forma como a autora gradualmente construiu uma atmosfera escura e claustrofóbica ao redor da Alice. A casa dela é escura, cheira a animais, os arredores são sombrios e muito pobres. Há um papagaio louco no banheiro da casa, preso no banheiro. O gato da família foi parcialmente cozido uma vez. Há filhotes de cachorro indesejados que são vendidos regularmente pelo pai da Alice para um vivisseccionista. Então a família é tão incapaz de falar quanto os animais que cercam as pessoas ali. A mãe da Alice tem medo de emitir qualquer som. A Lucy, que é a melhor amiga da Alice, é surda. E a Alice só fala para si mesma, para dentro.
O único momento em que temos um diálogo real acontece pouco antes da morte da mãe da Alice, em uma cena que é muito tocante, na qual a mãe finalmente recupera a voz. E ela o faz relembrando a sua infância nas montanhas do país de Gales, que foi o único período feliz da vida dela. Como o laboratório de um homem mentalmente doente, a casa está cheia de animais negligenciados, aleijados, atormentados e confinados, tanto quanto a própria Alice e sua mãe. Os personagens do livro são frequentemente comparados a animais. Desde o início, a gente sabe que a esposa do veterinário vai morrer. No entanto, quando isso finalmente acontece, temos a sensação estranha, desagradável, perturbadora de que ela foi, na verdade, sacrificada pelo marido como se fosse mesmo um animal doente. Logo após a morte da mãe da Alice, o veterinário traz para casa uma mulher vulgar que costumava trabalhar como garçonete. O casal parece aí ansioso para tirar a Alice da casa e a história vai assumindo cada vez mais um tom de um conto de fada sombrio. Uma madrasta malvada e uma série de criaturas grotescas compartilhando essa casa. Completando esse estranho aí conjunto de personagens, nós temos uma mulher mais velha que faz o papel da idosa bondosa, que é a senhora Churchill, contratada para ajudar nas tarefas domésticas, enquanto a nova esposa do veterinário estava doente. Nós temos ainda o Sr. Peebles, um homem maçante, um veterinário que assume a prática, que assume o escritório enquanto o pai da Alice está ausente. E nós temos ainda a mãe do Peebles, que é uma mulher suicida que mora em uma casa parcialmente incendiada na companhia de um casal sinistro. E por fim nós temos o Nicholas, que é um marinheiro um tanto quanto elegante e bonito. Então nós temos aqui, só por esses elementos aí, todos os ingredientes de uma boa e velha história gótica, né? O destaque do romance para mim é a voz narrativa. A Alice descreve cenas estranhas e grotescas como se fossem a coisa mais normal, mais comum do mundo. E isso acaba tendo um efeito de humor negro, meio seco assim. O tom dessa voz é direto e um tanto quanto ingênuo, mas enganosamente ingênuo. Ela nunca se debruça sobre a sua dor. Quando eu contei aqui para vocês o que estava acontecendo, parece que a história é dramática, mas não é, por causa da secura da voz. A personagem nunca se debruça no que está acontecendo com ela. Ela narra sua história de uma maneira simples, direta e por isso mesmo um tanto estranha, como se fosse uma sucessão de cenas arbitrárias, aleatórias e não sequenciais. É uma voz que espelha esse sentimento de dissociação. A personagem se dissocia do que está acontecendo com ela para poder sobreviver. É uma voz que espelha essa falta de discernimento da personagem Alice. Ela parece distante do que está acontecendo com ela, como se ela estivesse olhando tudo de fora, como se ela estivesse olhando tudo de cima. Essa perspectiva de olhar tudo de cima, como se fosse um fantasma que sai do corpo, isso também tem a ver com um outro elemento da história, que eu vou contar mais pra frente. Além disso, é uma voz que mergulha no absurdo e equilibra um realismo cru e um surrealismo. Equilibra tragédia pungente e comédia afiada. Equilibra coisas comuns e elementos fantásticos. Depois de um episódio particularmente traumático na história, quando pensamos que a vida da Alice atingiu o ponto mais baixo, não pode acontecer nada pior, ela literalmente
se eleva acima das circunstâncias sombrias da vida, do que está acontecendo ali. Literalmente, a Alice descobre que pode levitar. Nunca isso fica muito claro pra gente. Pode ser que ela esteja sonhando, pode ser que ela esteja alucinando, né? Que esteja louca. Pode ser que ela esteja recuando cada vez mais fundo no seu mundo de fantasia, como se essa fosse a única maneira de escapar da realidade, de se proteger do sofrimento. A imaginação pode ser aí a única forma de autonomia disponível para ela nessa situação que ela vive. Pode ser que ela está sofrendo de uma forma de dissociação psicológica, ou, contra todas as probabilidades, pode ser que ela esteja flutuando, levitando, olhando tudo de cima. A ideia de levitação é uma maneira bem sombria, mas ao mesmo tempo divertida, de representar a dissociação psicológica, mental, emocional sofrida pela Alice como um mecanismo de autodefesa. As cenas nas quais ela levita são como breves pausas no meio de uma vida terrível, assim. E esses são justamente os raros momentos em que ela está no controle da vida dela. A levitação é o único dom que ela possui, é o único poder que ela possui. E aí a gente não pode deixar de sentir que esse dom está prestes a ser explorado, roubado, apropriado e usado contra ela. E que ela vai acabar por se tornar prisioneira do único aspecto da sua vida que lhe deu alguma experiência de liberdade. Espreitando por trás dessa dissociação da Alice, podemos sentir um toque aí de desespero silencioso e de trauma, né? Da fragmentação do trauma. O que particularmente me intrigou é a narrativa em primeira pessoa, é essa voz. Embora a protagonista pareça descrever eventos ocorridos há muito tempo, nós os sentimos como se eles fossem recentes, como se eles estivessem ali muito presentes, como se tivessem acabado de acontecer. Então a gente não sabe muito bem onde a gente está e a gente não sabe muito bem quem está contando essa história pra gente. Será que essa pessoa está viva? Será que essa pessoa é louca? Então somos levados a pensar se a Alice é de fato uma narradora confiável, né? Afinal, os personagens que ela descreve parecem ser descritos sob uma perspectiva de uma criança cuja mente é povoada por contos de fadas meio bizarros. Então nós temos aí como personagens o monstro, o herói, a senhora idosa bondosa, a princesa presa. Além disso, e numa virada aí mais surreal, não podemos deixar de ter a sensação de que estamos diante de um narrador morto. O fantasma de uma menina pairando aí sobre a página, eternamente preso na infância, preso no abuso da infância, preso no trauma da infância, contando as mesmas histórias repetidas vezes e vezes dentro da sua mente. Um fantasma aí falando conosco do seu túmulo, ou então do fundo do seu trauma, do fundo da sua dor, e tentando definir essa dor como alguém que tenta em vão circunscrever um espaço vazio, uma lacuna. Enfim, tentei não dar spoilers, mas passar o sentimento aí do livro. E eu acho que quem curte Shirley Jackson, que é uma autora americana que foi recentemente publicada no Brasil, quem curte especialmente a voz e o tipo de narrador das ficções da Shirley Jackson, Sempre Vivemos no Castelo, especialmente, vai gostar desse romance A Filha do Veterinário, vai curtir Barbara Comins. Fica aí a dica. Abre aspas.
À noite, eu estava acordada e flutuando. Quando me movi para cima, os cobertores caíram no chão. Eu não conseguia sentir nada abaixo de mim e nada acima, até que eu cheguei perto do teto e era difícil respirar lá. Eu pensei, espero que eu não quebre o globo de vidro. Eu o toquei cuidadosamente com minhas mãos. Algo muito leve caiu nelas e era uma superfície quebrada. Fiquei muito quieta lá em cima, porque tinha medo de quebrar outras coisas naquela pequena sala lotada. Mas logo pareceu que eu estava descendo lentamente de novo. Eu cruzei as mãos sobre o peito e me mantive reta, e flutuei até o sofá onde eu estava deitada antes. Eu não estava com medo, pelo contrário, estava muito calma e em paz. De manhã, eu sabia que não tinha sido um sonho, porque os cobertores ainda estavam no chão e vi que o vidro da lamparina estava quebrado e que o pó ainda estava em minhas mãos. Fecha aspas. Barbara Cummings, Livette's Daughter, tradução minha. Amy Dillwyn, pseudônimo de Elizabeth Amy Dillwyn, foi uma escritora galesa, nascida em 16 de maio de 1845. Inspirada em parte pelo romance Middlemarch, de George Eliot, Amy tornou-se uma escritora feminista e escreveu alguns dos primeiros romances vitorianos lésbicos. Em particular, ela escreveu sobre sua paixão pela amiga Olive Talbot, a quem ela chamou de esposa em seus diários. Amy foi uma forte defensora da causa dos direitos das mulheres. Ela participou do movimento sufragista, foi membro da Liga pela Liberdade das Mulheres no Reino Unido e publicou seu primeiro romance em 1880. Depois da morte de seu pai, em 1892, Amy assumiu o comando dos negócios industriais da família e foi uma das primeiras mulheres a fazê-lo no Reino Unido, a ser uma empresária. Como protesto contra as convenções de luto vitorianas, ela compareceu ao funeral público do seu próprio pai vestida com uma saia roxa brilhante, com uma rosa amarela no cinto e flores no chapéu, quebrando aí todo o protocolo. Recusando-se a obedecer às normas vitorianas de feminilidade, a Amy era conhecida ainda por usar roupas masculinas e fumar charutos, coisa que era estritamente proibida às mulheres, tido como impróprio. A Amy publicou 7 livros e faleceu em 1935. Abre aspas. Mesmo que tivesse inclinações censuráveis, ela não as sacrificaria por nada, se pudesse saciá-las em segredo. Fecha aspas. Amy Dillwyn, Jill, tradução minha. Jill, publicado originalmente em 1884, é um romance de formação com toques de aventura e um ritmo um tanto quanto acelerado, bem como umas nuances feministas e uma crítica social sutil, mas firme. O romance centra-se na heroína que dá título ao livro, a Jill, que é uma garota obstinada, filha e um tanto quanto mimada de um rico fidalgo. Nós a seguimos desde a infância e desde cedo nós vemos que ela foi forçada, sem muito sucesso, a se adequar a um padrão de feminilidade que ela deliberadamente não aceita. A Jill gosta de se vestir e brincar como menino e prefere levar uma vida repleta de aventuras a ter que seguir o caminho aí indicado para mulheres de sua classe, que é de se casar e de se tornar uma dona de casa. Quando a mãe da Jill morre, a vida dela torna-se ainda mais complicada. Seu pai logo se casa novamente
e ela é submetida a um regime bastante estrito pela madrasta. A nossa heroína se vê aí, para seu desconforto e raiva, confinada em casa, quase nunca autorizada a sair e mantida sob a vigilância de uma série de governantas muito ineptas. Ansiando por uma vida de mais liberdade, de aventura, Jill decide então abrir mão de seu estilo de vida abastado, abrir mão da sua classe social e da segurança, e consegue fugir de casa, seguindo aí uma série de manobras em um plano mirabolante, e ela se muda para Londres. Enquanto ela começa a ganhar a própria vida trabalhando meio período como governanta numa casa, ela também frequenta diversas aulas para aprender habilidades necessárias para encontrar um emprego melhor. Por uma série de felizes coincidências aí, a Jill encontra um emprego como acompanhante de viagem de uma mulher que, por coincidência, ela conhecera muito tempo antes, durante as férias, quando ambas eram crianças. Essa mulher se chama Kitty Merwin, essa é a garota em questão. Hoje ela se tornou uma mulher bonita, ambiciosa, mas ela não consegue reconhecer Jill, porque Jill está lá vestida no papel de empregada. Então ela não sabe que ela se encontrou com essa agora empregada quando ela era criança. As duas, Jill e Kitty, viajam juntas e passam por uma série de aventuras, incluindo aí uma cena com uma carga erótica sutil que parece tirada de um romance pulp lésbico, né? Parece uma experiência fora do corpo quando a gente está lendo. De repente parece que a gente está lendo um pulp lésbico aí, mas logo a gente se lembra, não, é um romance vitoriano. Eu confesso que eu estava esperando por uma história muito mais explícita sobre o amor lésbico não correspondido da personagem, o que definitivamente esse livro não é. O afeto crescente que a Jill nutre pela Kitty é muito sutilmente desenvolvido e descrito e permanece aí constantemente em uma zona cinzenta que a gente não sabe, uma zona entre admiração, curiosidade, amizade, ciúme, mas também possivelmente amor e desejo. A divisão de classe aparentemente insuperável entre as duas mulheres, né, empregadora e empregada, é que é muito mais explicitamente explorada, aí sim diretamente, do que os sentimentos amorosos conflitantes da Jill pela empregadora. Muito da sutileza aqui talvez se deva, em parte, ao caráter da própria Jill, né, da nossa heroína. Porque ela é uma mulher muito prática. Ela não é sentimental, ela não faz drama. A Jill é prática, não sentimental. E aí um coração partido, um sofrimento amoroso nunca seria suficiente para derrotar essa personagem. Apesar do estilo de escrita ser um pouco desajeitado, eu diria, o ponto alto do livro, para mim, foi a voz de Jill como narradora, que é uma voz repleta de humor seco, viva, aguda e até mesmo cínica, a olhar para essa sociedade na qual ela vive. A Jill infunde o livro com uma personalidade muito forte. Ela não é uma heroína vitoriana tipicamente virtuosa. Não, pelo contrário. Moralmente, ela é bastante, no mínimo, ambivalente. Ela beira o egoísmo e é capaz aí de fazer qualquer coisa para conseguir o que quer. Apesar de suas deficiências, ou talvez precisamente por causa dessas deficiências, eu não pude deixar de me apaixonar por Jill e de me envolver com a luta dela por liberdade, autonomia, pela persistente recusa da personagem em depender de homens. O tempo todo ela quer ser livre dos homens, ela quer tomar as decisões sozinha. E pela rejeição explícita dessa personagem contra qualquer restrição baseada em classe ou convenção social.
Abre aspas. Esse olhar de tristeza duraria talvez por 1 minuto, e em seguida seria invariavelmente sucedido por um olhar desdenhoso, duro e impenetrável. Fecha aspas. M. Dillwyn, Jill, tradução minha. Nora Holt foi uma escritora irlandesa nascida em 10 de setembro de 1898. A Nora ficou órfã quando ainda era criança e foi enviada para morar com a família do pai na Inglaterra. Uma vez lá, ela e o irmão estudaram em vários colégios internos, uma sucessão de colégios. A Nora trabalhou como jornalista e depois da publicação de seu primeiro livro, em 1928, ela se tornou escritora em tempo integral e foi bastante reconhecida durante os anos 30 e 40. Ela se casou com o escritor Oliver Stoner, mas o casal se separou em 1934. A Nora morou em Dublin, Nova York e Londres, onde se estabeleceu de 1939 a 1957, quando então retornou à Irlanda natal. Nora publicou 28 livros, foi bastante prolífica, e morreu na Irlanda em 1984. Abre aspas. Agora ela estava completamente sozinha na escuridão. Logo agora que, para agradar o Sr. Mills, ela havia deixado sua lanterna desligada. Não havia janelas. Todos festejavam, trancados dentro de si mesmos. Fecha aspas. Nora Holt, Não Havia Janelas, tradução minha. There Were No Windows, Não Havia Janelas, publicado originalmente em 1944, narra a história da personagem Claire Temple, que é uma mulher idosa que está enfrentando a solidão e está enfrentando o início de um processo de demência. A história se passa em um ambiente estritamente confinado, a maior parte da ação acontece na mansão da Claire, em Londres, e a história é parcialmente revelada para a gente do cativeiro da mente deteriorada da Claire. A história foi baseada na vida de uma mulher real, na vida da Violet Hunt, que foi uma autora de sucesso na sua época, muito reconhecida pelos salões literários que ela mantinha na casa dela. E esses salões foram frequentados, entre outros, pela Rebecca West, D.H. Lawrence, Joseph Conrad e Henry James. A Violet foi também amante de um outro escritor famoso na época, que é o Ford Madox Ford. Assim como a Claire no romance da Nora Holt, havia rumores de que quando a Violet era jovem, ela recebeu uma proposta de casamento de ninguém menos do que o Oscar Wilde. Sim. Os livros da Violet estão atualmente esgotados e ela é lembrada, se tanto, né? Quando ela é lembrada como uma nota de rodapé na vida dos homens que foram amantes dela ou na vida dos escritores que a conheceram. Mas vamos voltar aqui ao romance da Nora Holt. Outrora uma mulher glamurosa, reverenciada, anfitriã literária, mulher de letras, a Claire está agora sozinha, sofrendo de perda de memória de curto prazo e sujeita aos caprichos de ninguém menos do que a sua própria cozinheira, uma cozinheira irlandesa chamada Kathleen. Os amantes da Claire morreram há muito tempo, os poucos amigos que ainda restam a abandonaram e as visitas que ela recebe são muito raras e são escassas. E são principalmente feitas mais por um certo interesse ou por um certo senso de dever ou obrigação do que por afeição real. Além da cozinheira, que no fundo despreza a Claire, despreza a empregadora, o pequeno círculo de pessoas que cercam a Claire é composto por uma lavadeira e uma secretária, que as duas trabalham uma vez por semana, e uma acompanhante
uma mulher um tanto quanto maçante e um gato. Essa é a vida da Claire. A ruína da personagem é colocada no contexto da London Blitz durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a escuridão está tanto dentro quanto fora da personagem. O apagão que a cidade está experimentando durante a guerra se assemelha à escuridão interna da protagonista e ao escurecimento da sua mente. Assim como os cidadãos de Londres se veem trancados em casa ou escondidos em abrigos, a Claire está presa dentro de si mesma. E as vidas de todos, de um jeito, são dominadas por situações um tanto quanto desesperadas e que estão além do controle das pessoas envolvidas. Essa representação do confinamento, tanto o confinamento de fora quanto de dentro, torna a leitura do livro bastante claustrofóbica. Como a mente de Claire, o mundo exterior também está sob o cerco de forças totalmente fora do controle. Forças irracionais. A própria protagonista é apresentada a nós sob uma dupla perspectiva de fora e de dentro, através da combinação de seus próprios pensamentos e das perspectivas dos personagens que vivem com ela. A maneira como o livro é dividido em 3 sessões, acaba por refletir essa combinação de múltiplas perspectivas. A primeira parte, Inside the House, dentro da casa, é narrada a partir da perspectiva da Claire, quando ela percebe que está perdendo o controle da realidade, mas não sabe muito bem em que medida. Então, ao adotar uma narração por fluxo de consciência, a escritora Nora Holt habilmente nos faz sentir tão perdidos sobre a história quanto a Claire está sobre a sua própria vida. Então, a gente já entra no livro nessa zona cinzenta. Mais tarde, na segunda parte, Outside the House, fora da casa, a narração muda de estilo, muda de foco e volta-se para a perspectiva dos personagens que cercam a protagonista. E aí, através do uso de descrição realista, de uma narração em terceira pessoa. O mundo exterior invade o mundo interior, essa sensação que a gente tem. De repente, a gente é arrancado da cabeça da Claire e cai no mundo do lado de fora. Seja através, essa invasão se dá, seja através dos pesos impostos pela guerra, os problemas que a guerra traz do lado de fora, invade a casa, seja através das visitas feitas pelas pessoas que vão lá visitar a Claire, mas que estão mais interessadas em dinheiro, doação ou simplesmente conseguir uma refeição gratuita. Finalmente, na terceira parte, The Dark Night of the Imagination, a escura noite da imaginação, a escuridão finalmente se fecha e, de uma forma dolorosa, a gente experimenta a crescente paranoia e a completa ruína da nossa personagem, a ruína da Claire, quando a mente dela mergulha em uma espécie de território de ninguém, uma zona cinzenta entre passado e presente, entre realidade e pesadelo, entre o velho modo de vida e a nova sociedade que vai surgindo aí, que vai surgir principalmente depois da Segunda Guerra. Eu particularmente gostei do fato de que o romance explora a experiência do envelhecimento. É uma coisa que a gente não lê muito na literatura. E explora o terror de ficar sozinho no escuro, o terror de se fechar sobre si mesmo. E explora essas questões sob um ponto de vista feminino. A sua situação, a falta de compaixão das pessoas que cercam a Claire acabam despertando uma raiva muito violenta na personagem. Ela não entende mais, a primeira reação que ela tem é ficar com raiva. Mas a raiva, quando experimentada e expressa por mulheres, é vista como menos aceitável socialmente do que quando
expressa por um homem. Isso a escritora deixa muito claro numa cena. E muitas vezes a raiva da mulher é descartada como instabilidade feminina, irracionalidade, histeria, o que confunde a busca por uma causa legítima para essa raiva. A Claire, uma mulher idosa, uma dama aristocrata, uma mulher de letras, a essa mulher não é permitido sentir raiva e ela é descartada assim como uma aberração e no final, finalmente sedada e acomodada a uma morte considerada uma morte mais feminina, uma morte mais fácil para as pessoas que vivem ao redor dela. Outro destaque do livro para mim é a representação do impacto do envelhecimento, da solidão, da perda da memória, na identidade, na autoimagem da personagem. Desde que ela era uma criança, que ela era uma menina, a Claire, como todos nós, ela dependia de outros para refletir seu senso de identidade. Ao longo de sua vida, ela desempenhou o papel de garota rebelde, garota romântica, amante ousada, de anfitriã encantadora e mais tarde o papel da trágica viúva vitoriana. Agora, quando ela se encontra sozinha, essas linhas, esse papel que ela memorizou, repetiu várias vezes, elas se tornaram sem sentido, não tem mais público, não tem mais uma audiência para ela. Abre aspas, vou citar um trecho do livro. No final, não havia ninguém para impressionar. Fecha aspas. Essa é uma das frases. Não há janelas, nem espelhos. Não há ninguém. Abre aspas. Quando foi que todas as festas para as quais fora convidada acabaram? Ela não conseguia se lembrar. Então, deve ter sido gradual. Tão gradual quanto uma mudança de maré. Fecha aspas. Pior ainda, as pessoas que permanecem ao lado da Claire não compartilham a mesma percepção que ela tem da sua autoimagem. A identidade que ela forçosamente tenta, repetidas vezes, impor a essas pessoas. Nesse novo mundo que está mudando tanto fora quanto dentro, as linhas, os papéis que ela memorizou e que ela repete não têm o mesmo sentido, não têm o mesmo efeito que tiveram no passado. Quanto mais a Claire busca validação pelas pessoas ao redor, menos e menos ela encontra essa validação. Os seus livros, os livros que ela escreveu, a única prova de sua identidade como mulher de letras, estão esgotados há muito tempo. Ela foi banida de qualquer forma de vida social. Poucas pessoas a visitam, ninguém a convida mais para visitar. Na casa dela, as relações de poder, até mesmo essas relações entre empregador e empregado, foram revertidas. A Londres que ela conheceu está para sempre perdida depois da guerra. Da espirituosa anfitriã que ela foi, a Claire se transformou, contra a sua vontade, em um fardo. Já que a sua posição no mundo dependia de conexões com homens ao seu redor, sejam amantes, sejam amigos ou conhecidos, e já que todos esses homens estão mortos, a Claire acabou por se tornar um pária. Abre aspas, vou citar um outro trecho. Vivendo apenas para si mesma, fecha aspas. Como o médico da Claire diz, abre aspas, como a maioria das mulheres, Claire Temple aprendeu a julgar e valorizar a si mesma em termos de sua capacidade de atrair homens. E, com a chegada da velhice, ela se vê indesejada e ignorada. Fecha aspas. Em resposta à falta de qualquer forma de validação social e de afeto, a Claire se torna cada vez mais amarga, paranoica e até violenta em relação àquelas mesmas pessoas que negam a ela compaixão e reconhecimento. Porque ela constrói o seu senso de identidade através das relações que estabelece com outras pessoas, a maneira como a Claire é referida e tratada pelas pessoas que vivem com ela também contribui para sua ruína final. A escuridão também vem de fora.
quando os estereótipos são impostos à autoimagem confusa da Claire. Nós seguimos a perspectiva de cada personagem sobre a protagonista e cada perspectiva abre e fecha uma janela para Claire. Mais frequentemente, descobrimos que a janela era de fato um espelho para cada personagem. Não era uma janela para Claire, era um espelho para si mesmo, refletindo um pouco de cada um dos personagens, menos a Claire. A Claire é que menos está sendo refletida aí. Não havia janelas, como diz o livro. E, abre aspas, todo mundo estava trancado em si mesmo, fecha aspas. Cada personagem é egoísta demais para compreender a Claire e alcançá-la com a compaixão de que ela precisa. A prontidão desses personagens para julgar a nossa protagonista e a necessidade que esses personagens têm de normalizar uma situação desconfortável para eles, os leva a impor a Claire identidades que ela expressamente nega, o que acaba por só piorar a condição dela. As janelas escuras e fechadas da London Blitz também podem representar essa falta de coragem, essa falta de compaixão das pessoas. Cada personagem aqui age como uma mônada sem janelas, não só a Claire, não apenas durante a Blitz. Todos eles estão, de certa forma, fechados, sozinhos, presos em uma escuridão que eles nem sequer reconhecem. Rótulos estereotipados, combinados com a escuridão em que ela é deixada, envolvem a Claire em um casulo. A Kathleen, que é a cozinheira, pensa na empregadora sob o estereótipo que associa a sexualidade feminina desviante à loucura, porque a Claire quando era jovem, teve uma sexualidade muito explícita. Então, a Kathleen sempre vê isso como a maldade nela, que combinada com a idade da Claire, porque a Claire é uma mulher idosa, isso tudo a torna repugnante aos olhos dessa cozinheira, já que para aqueles olhos, uma mulher mais velha não deveria mais se preocupar com feminilidade ou sexualidade. Então, esse é o primeiro rótulo. Há muitos outros rótulos. A Edith Barlow, que é a amiga escritora da Claire, é um exemplo de mulher que sofre daquele tipo de misoginia introjetada. Mulher que não gosta de mulher. E pensa na amiga através do estereótipo que associa feminilidade e fraqueza. Então, para Edith, a escrita da Claire é descartada como frágil talento feminino e a sua demência é um resultado da feminilidade, enquanto a Edith reivindica para si uma mente dita masculina, invulnerável à perda de dignidade causada, supostamente, pela feminilidade. Entretanto, essa autossatisfação que a Edith encontra ao ver a decadência da sua amiga, essa Schadenfreude, acaba por colocar sua perspectiva supostamente masculina, desapaixonada, racional, coloca tudo isso em questão. Será que essa personagem é realmente tudo o que ela é? Há ainda uma outra personagem, a Miss Jones, que é a acompanhante da Claire, que representa os costumes da classe média baixa e pensa na protagonista através do estereótipo que associa a velhice à infância. Então, a Claire deve ser tratada não como uma pessoa, mas como uma criança difícil, como um bebê. Uma pessoa sobre a qual se sente pena, mas que não é tratada como digna de empatia. Uma pessoa cujas palavras são inócuas. Todos esses são os rótulos pelos quais a Claire é vista. Essas são as janelas fechadas. Eu também gosto do fato de que a escritora derrama uma camada espessa de humor negro e seco nesse enredo, um tanto quanto trágico. Eu estou falando aqui, parece que a história é mais dramática do que ela, na verdade, soa, por causa dessa escrita seca. Além disso, a escritora deixa claro para nós que a Claire não é uma personagem particularmente agradável. Ela não é a heroína clássica. Ela é uma mulher snob, autocentrada, ela é egoísta, ela se entrega ao preconceito de classe e inclusive ao antissemitismo da sua geração. O egocentrismo,
a autoilusão e agora a demência protegeram a Claire da dura realidade ao redor. A guerra, para ela, se é que ela se lembra de que há uma guerra lá fora, acaba por significar apenas a falta de empregadas domésticas, menos comida, menos vinho e menos homens. É assim que ela vê a guerra. No entanto, apesar de tudo isso, dessa personagem que parece desprezível, a autora consegue induzir em nós uma forte compaixão pelas dificuldades vividas pela Claire, uma forte compaixão por sua constante busca por uma identidade no meio de uma ruína mental. E isso é reforçado pelos momentos ocasionais de clareza, aqueles momentos de luz, de epifania da Claire, quando ela percebe sua condição e sua solidão. Então, no meio da escuridão, ela tem uma luz assim, nossa, da situação em que ela se encontra. Abre aspas. Na maior parte da minha vida, fui tratada como um macaco porque era divertida, mas agora a gaiola está ao meu redor. Fecha aspas, diz a Claire. Esse é o momento de epifania que ela percebe a condição dela. A autora nos convida a compartilhar a tragédia da Claire pelo lado de dentro. Ao fazer isso, a escritora concede a ela o que os outros personagens não foram capazes nem corajosos o suficiente para fazer. Desde o início, a escritora nos impede de desconsiderar o direito de Claire de ser tratada como uma pessoa, um sujeito de sua própria identidade, e o direito da Claire de não ser simplesmente rotulada e colocada de lado como simplesmente uma mulher idosa doente. Nós somos obrigados a esperar um pouco mais, a ouvir as narrativas da Claire sobre si mesma. Nós somos obrigados a lhes conceder esse espaço para a voz dela, e isso não é pouca coisa. Agora, ao final desse episódio, é hora do nosso poema falado, um segmento que eu comecei no episódio anterior, dedicado à leitura de poesia. Eu espero que vocês gostem. Eu vou ler agora o poema Alicerces, Good Bones, da autora estadunidense Maggie Smith, em tradução minha. O original pode ser encontrado na obra de mesmo título, Good Bones, publicada em 2017. Alicerces. A vida é curta, mas isso eu escondo de meus filhos. A vida é curta e encurtei a minha de 1000 maneiras deliciosas e imprudentes. 1000 maneiras deliciosamente imprudentes que esconderei de meus filhos. O mundo é no mínimo 50% terrível, e essa estimativa é conservadora, embora isso eu esconda de meus filhos. Para cada pássaro, há uma pedra jogada em um pássaro. Para cada criança amada, uma criança em pedaços, dentro de um saco, submersa em um lago. A vida é curta, e no mínimo metade do mundo é terrível. E para cada gentil desconhecido, há um que te deixaria em pedaços. Mas isso eu escondo de meus filhos. Tento vender-lhes o mundo. Qualquer corretor de imóveis decente, ao nos guiar por um lugar de merda, tagarela sobre seus alicerces. Esse lugar poderia ser bonito, não é mesmo? Você poderia fazer desse lugar um lugar bonito. Fecha aspas. Bom, é isso, pessoal. No próximo episódio eu falo sobre a escritora Aphra Behn e o surgimento do romance. Eu reitero aqui o convite que fiz no início desse episódio para que façamos uma leitura compartilhada de uma obra, e eu sugeri o livro A Falência, de Júlia Lopes de Almeida, publicado originalmente em 1901.
Se vocês tiverem algum comentário, sugestão ou pergunta, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou Blank Garden no Instagram e A Blank Garden no Twitter. Caso vocês estejam ouvindo o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Eu também disponibilizo as transcrições de cada episódio do podcast na minha newsletter para quem não tem condições de ouvi-los. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu algum livro publicado pela editora Mulheres? E o que você acha da forma como os livros discutidos especificamente nesse episódio de hoje, os livros da Cummings, da Dewey ou da Holt, como esses livros tentam adotar uma perspectiva feminina sobre os temas que abordam? Por que você acha que esses livros foram esquecidos e não se encontram traduzidos? Há algum outro livro que você gostaria que eu abordasse aqui? Alguma outra editora? É só deixar sua opinião ou seu comentário nas redes sociais do podcast. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em abril de 2019. Todos os direitos reservados. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started. Sociais do podcast. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo